Agora, Vini. Maravilha. A gravação iniciou. Muito obrigada dele pela confirmação. A partir de agora, esse evento ele é gravado e será disponibilizado após também aí o término da nossa masterclass. Eu me chamo Vini Michelucci, meus pronomes são ela dela, sou sócia e consultora da Travessia desde 2020, ano de fundação da consultoria. Sou especialista em diversidade, equidade e inclusão. Sou responsável por coordenar alguns projetos aqui da consultoria, inclusive os projetos que se referem ao Censo de Diversidade, que é uma pesquisa, uma das, né, metodologias de pesquisa utilizadas para mapear informações relacionadas à diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações. Nós temos um conteúdo hoje a ser abordado, temos aí aproximadamente 45 minutos de conteúdo, e aqui é um espaço muito flexível para interações, para que vocês possam trazer dúvidas sobre o conteúdo, trazer algumas recomendações que vocês também observam na prática, é um espaço de troca. Então, temos aí um momento de conteúdo e também um momento bem flexível para bastante interação. Hoje nós vamos passar por 5 principais tópicos, que é compreender o senso de diversidade como uma ferramenta estratégica, o que ele permite em termos de mapeamento e análise da organização, as etapas que são essenciais para que a gente transforme esses dados em ações estratégicas, que é o período que a gente chama de pós-pesquisa, e como a gente define metas, que são realistas, indicadores para a gente mensurar progresso, e como a gente integra a diversidade e a inclusão e os dados que o censo nos aponta dentro da estratégia institucional. O censo de diversidade, ele é uma das ferramentas que podem ser usadas dentro do ambiente da organização para mapear informações relacionadas à diversidade, equidade e inclusão. Ele tem uma especificidade. O censo de diversidade, ele é uma pesquisa objetiva e quantitativa. Ele é diferente de pesquisas de clima, pesquisas de percepção, pesquisas Pulse e outras metodologias, até como, por exemplo, metodologias que já existem, né, no mercado, como o GPTW e outras, que mensuram percepção. São informações qualitativas acerca da diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho. O censo não. Ele é uma ferramenta bem específica, que ele gera dados relacionados aí a questões quantitativas, de quantidade, proporção. Ele é importante quando a gente está amadurecendo e evoluindo com uma estratégia de diversidade e inclusão, porque ele vai permitir que nós possamos, de maneira mais concreta, como organização, a estabelecer ações, estratégias, programas específicos, indicadores e metas que eles tenham uma base realista, que é o número da organização, e nós vamos ver ao longo desse evento as viabilidades dentro da estrutura e dos recursos da organização. Então, quando a gente vê, né, de maneira pública, empresas que divulgam, temos uma meta de 50% de mulheres na liderança até 2030. A gente entende que foi feito um trabalho, né, dentro da organização de compreender quantas mulheres estão atualmente na liderança, em quais cargos de liderança, e dentro de uma meta temporal, esse número crescerá até 50%. Né? Isso é uma meta. Então, vamos observar aqui durante esse conteúdo como a gente transforma essa importância do censo em ações que são efetivamente concretas. O censo, ele permite mapear 2 principais blocos de informação. Primeiro, qual é a composição demográfica da força de trabalho. Então, dentro do quadro de pessoas colaboradoras da organização, e aqui algumas empresas incluem,
né, pessoas estagiárias, pessoas aprendizes, além do quadro de colaboradores fixos, né, quando a gente fala em termos aí de contratação CLT, né, a contratação direta, esse bloco, ele é o principal, que é o quê? Mapear dados demográficos e marcadores sociais e econômicos sobre as pessoas que compõem a organização. Então, aqui, né, o que o censo ele traz para a gente, isso é muito importante, para a gente definir futuramente ações, é a gente entender o que o censo permite com que a gente avalie, né, dentro aí da nossa força de trabalho, do nosso quadro de pessoas colaboradoras, e também para a gente definir, no momento de aplicar a pesquisa, as informações que nós realmente queremos fazer. Então, aqui já é uma dica, inclusive pré-censo, dando um passo atrás, né, não pós, pré-censo, que é nós pensarmos na aplicação de um questionário que ele não tenha informações em excesso. Então, que a gente pergunte efetivamente aquilo que nós vamos trabalhar em termos de programas e ações de diversidade e inclusão, né, o que a gente vai transformar em realmente aí estratégias e programas. Então, aqui, dentro de dados demográficos e marcadores sociais e econômicos, a gente avalia idade, autodeclaração étnico-racial, comunidade LGBTQIAPN+, a questão da orientação afetivo-sexual e também, né, da diversidade de identidade de gênero. Nós avaliamos estado civil e parentalidade, perfil socioeconômico, escolaridade e formação acadêmica, que é uma informação importantíssima de constar no censo, e especialmente cargos ocupados ou níveis hierárquicos, né, em que as pessoas estão alocadas dentro da empresa, também observando aí esses marcadores sociais e econômicos. O censo também permite com que a gente avalie de forma mais precisa a distribuição interna de grupos dentro da nossa organização e avaliar a representatividade. E aqui olhando a representatividade como uma questão quantitativa, porque a representatividade também é um conceito qualitativo, mas aqui a gente está olhando com uma ótica de quantidade, quantitativo. Quando a gente tem o resultado de um censo, e nós conseguimos cruzar informações demográficas, essa é uma viabilidade essencial para que nós tenhamos resultados mais precisos. Por quê? Quando a gente cruza essas informações demográficas, nós conseguimos identificar, por exemplo, a distribuição de grupos minorizados por área, por departamento, por unidade da empresa. Nós conseguimos comparar níveis hierárquicos e cargos, e aí existem metodologias internacionalmente reconhecidas, por exemplo, para a gente mapear questões de gênero, né, nós fazermos ali no pós-censo o apontamento de gênero por cargo, gênero por nível hierárquico, compreender, né, esse gap, essa lacuna que existe, né, de equidade de gênero entre níveis hierárquicos e cargos, analisar a representatividade de pessoas em cargos estratégicos, incluindo cargos de liderança, identificar gargalos ou subrepresentações que são sistêmicas. Então, é avaliar, temos uma proporção de mulheres negras na nossa empresa? Sim ou não? Aonde elas estão alocadas? Se nós pensamos em pessoas com deficiência, sabemos que há uma tendência no mercado de alocação de profissionais com deficiência em cargos administrativos. Aonde as pessoas com deficiência da nossa organização, elas estão alocadas? Aonde elas estão trabalhando? Quais são as oportunidades que elas têm dentro da empresa? Então, o censo ele permite, né, nessa ótica, quando nós cruzamos informações, nós conseguimos ter uma análise muito mais rica de distribuição interna e representatividade. Quando nós finalizamos aí a coleta de dados de um censo, a parte mais importante do censo de diversidade não é aplicar o questionário. A parte mais importante é a gente transformar esses dados em ações, né, e estratégias de diversidade, equidade e inclusão.
Obviamente que aplicar o censo tem os seus desafios. Se alguém já aplicou aí na sua organização, na sua empresa, um censo de diversidade, já, né, tem aí uma experiência, a gente tem a questão de engajamento, de ganhar confiança das pessoas para compartilharem dados e informações que são demográficas, que são sobre, né, as suas identidades, são sobre os seus marcadores sociais. Então, existe um trabalho muito importante de conquista de confiança para a gente obter, né, aí uma amostra maior desses dados. Sempre quando a gente tem, né, um engajamento maior, o resultado ele é mais preciso, então a gente tem uma amostra maior, sempre que a gente consegue alcançar. Esse é um trabalho muito importante, mas independente do que a gente alcançou de porcentagem de engajamento. Importante que a gente pense de forma estratégica, e aí como, né, pessoas de RH, como lideranças, como pessoas que trabalham na área de dados, como pessoas que trabalham na área de diversidade e inclusão, dentro de empresas e organizações, é importante que a gente exercite de uma forma bem pragmática, como a gente pega esses dados e transforma em ações efetivas. O primeiro passo é analisar os dados de forma crítica e estratégica. Então, não basta a gente ter ali o apontamento dos dados sem que a gente reflita e avalie esses dados com profundidade. O que que a gente precisa buscar quando a gente faz uma análise crítica? É identificar se dentro, né, ali, dos dados coletados, existe um padrão de desigualdade sistêmico, né, que reflete padrões de desigualdade que são vistos dentro da nossa sociedade. E é aí que a gente fala sobre, por exemplo, acesso à educação, ou a níveis educacionais, níveis técnicos de especialização mais desenvolvidos dentre certos grupos, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres, quando a gente pensa em pessoas negras, quando a gente pensa em pessoas com deficiência. Então, é a gente poder identificar se existem esses padrões de desigualdade quando a gente cruza dados, quando a gente pega uma pergunta, cruza a resposta com a de outra pergunta relevante. Cruzar os dados com a estrutura organizacional, então fazer essa análise interseccional, ela também nos permite ter uma visão mais crítica e também mais estratégica. Porque quando a gente desenha, e aí daqui, né, para frente nós vamos falar bastante sobre isso, né, o plano estratégico, pensar em ações, pensar em metas, é importante que a gente pense essas metas de uma forma muito bem delineada. Então, é uma meta que vai ser para qual cargo, para qual nível hierárquico. Estamos com uma meta para lideranças femininas. Bacana. Mas estamos falando de quais níveis de liderança? Estamos falando de lideranças, gestores, liderança, diretoria, liderança, supervisão e coordenação. Aonde que está o gargalo da organização em termos de, por exemplo, equidade de gênero dentro da liderança? Então, quando a gente cruza esses dados com a estrutura da empresa, com áreas ou com níveis hierárquicos, regularmente quando a gente cruza por cargo, do ponto de vista técnico de pesquisa, pode existir algumas barreiras, né? Por exemplo, de não garantirmos o anonimato efetivo, né, das respostas. Se a gente tem uma amostra muito baixa, em cargos que têm uma proporção muito pequena de pessoas, né, uma área que tem 10 pessoas dentro de 10 cargos e são os únicos 10 que tem na empresa. É uma amostra muito baixa para que a gente faça uma análise, né, em razão de cargo. Então, a gente sugere, né, aqui uma análise de nível hierárquico ou de área, para que a gente, né, siga garantindo aí os compromissos do censo, que são importantes em relação ao anonimato e confidencialidade das respostas, para a gente garantir aí o cumprimento de legislações, inclusive a própria LGPD. Então, cruzar esses dados dentro de uma primeira etapa é muito importante, porque aqui a gente vai separar o joio do trigo, a gente vai entender de forma crítica quais são as nossas prioridades.
como empresa, como organização dentro, né, aí desses dados coletados. E é importante observar interseccionalidades dentro desses dados. Então, quando a gente analisa, por exemplo, mulheres na organização, nós estamos falando de qual perfil demográfico de mulheres? A gente tem que observar a diferença, né, existente entre mulheres negras, mulheres brancas, mulheres amarelas, então mulheres brancas e não brancas. Nós temos que avaliar mulheres com deficiência ou neurodiversidade, mulheres com um perfil etário acima de 50 anos. Então, nós temos que aplicar esse olhar interseccional quando a gente analisa os dados de forma cruzada, de forma crítica, para que a gente consiga olhar e visualizar do ponto de vista de dado, de evidência, quais são aí eventuais padrões de desigualdade. Aqui eu trago um exemplo bem ilustrativo para que a gente consiga transformar de forma concreta uma análise crítica. Então, aqui tem um exemplo. A empresa realizou um censo de diversidade com seus colaboradores. Aqui é um exemplo fictício, tá? Como analisar a representatividade de raça e gênero por área da empresa e por nível hierárquico. Então, aqui a gente tem uma tabela inicial. Qual que é a distribuição por área? E cruzando com raça e cor, autodeclaração étnico-racial. Então, a empresa identificou no censo, na sua área de tecnologia, de RH, de operações, do comercial e de pessoas que declararam exercer um cargo de liderança. Tivemos aí, né, uma porcentagem de respostas em cada uma dessas áreas. Então, aqui, o que nós identificamos? Por exemplo, que eu deixei aqui como um triângulozinho de atenção. Olha lá um padrão sistêmico. Na área de tecnologia, nós tivemos 80 pessoas que responderam. Nessa área, nós temos uma preponderância de pessoas brancas, 81%, e uma subrepresentação de pessoas negras nessa área, pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, de acordo com o IBGE. Então, nós temos aí uma evidência de uma subrepresentação na área de tecnologia. Que número que a gente usa como referência? Nós precisamos pegar dados oficiais do nosso país, que demonstram que aí mais de 55% da população brasileira é uma população de pessoas negras. É importante que a gente também observe dados que são do nosso setor de atuação. Então, se nós estamos falando, por exemplo, do setor, a empresa atua no segmento, no setor de tecnologia. É importante que nós busquemos dados de pesquisas que são produzidas em relação ao setor que a gente atua, para que a gente também compreenda como que o setor ele se comporta e para que a gente consiga avaliar se, em relação ao setor da nossa empresa, nós estamos, em termos de representatividade, abaixo, na média ou acima. Isso é muito importante para que a gente também construa argumentações na criação de metas e indicadores. Então, aqui, uma bandeirinha vermelha, uma red flag. Temos uma subrepresentação de pessoas negras em tecnologia, temos uma subrepresentação de pessoas negras na liderança, 90% de pessoas brancas e 8% de pessoas negras, e temos aí também um dado importante que demonstra que na área de operações dessa empresa existe um certo equilíbrio em termos aí da diversidade étnico-racial. 53% de pessoas brancas, 46% de pessoas, 43% de pessoas negras. É um número que sinaliza um certo equilíbrio se comparado às outras disparidades. O que isso permite que nós avaliemos de forma crítica? Qual que é a nossa oportunidade aqui, observando esses dados, esse cruzamento? Primeiro, criação de programas afirmativos na área de tecnologia para pessoas negras. Vamos criar um programa afirmativo para pessoas negras. Vai ser em operações, que é uma área que já tem um certo equilíbrio,
ou a gente prioriza as áreas que têm uma disparidade maior. Por isso que é importante o cruzamento desses dados. A gente consegue propor ações por área, por nível hierárquico, por segmento ou por unidade da empresa. Então, aqui, identificamos isso. Pessoas negras também estão significativamente subrepresentadas na liderança. O que a gente tem de oportunidade? Em primeiro lugar, aprofundar de forma crítica o perfil da liderança. Então, se a gente tem uma indicação de que existe uma subrepresentação racial na liderança, a gente precisa avaliar e seguir uma avaliação mais profunda, cruzando outros dados e informações que a gente obteve no censo, para traçar de forma mais completa o perfil dessa liderança, inclusive em termos aí de quais níveis de liderança nós estamos aí tratando. Aqui, seguindo no mesmo exemplo, a empresa que realizou o censo e que analisar a representatividade de gênero por área da empresa e nível hierárquico. Então, aqui, a empresa perguntou lá no censo, qual o seu cargo? Tinha lá as opções, estágio, analista, coordenação, supervisão, gerência e diretoria. Aqui é uma simplificação para a gente exemplificar. Aí as pessoas marcaram o seu nível hierárquico dentre essas opções. E tinha lá uma outra pergunta, qual a sua identidade de gênero? Homem cisgênero, homem trans, mulher cisgênero, mulher trans, pessoa travesti, pessoa não binária, tinham lá as várias opções. Aqui o exemplo que eu trouxe é de uma empresa que não tinha uma representatividade aí de outras identidades, apenas homens e mulheres cisgênero. Vamos simplificar aqui, para a gente analisar. O que não é, né, aí em comparação com o mercado na prática, muito discrepante da realidade. Então, a gente está aqui analisando uma empresa que só tem homens e mulheres cisgêneros. Tá? 40 pessoas se declararam estagiárias, 200 analistas, 80 coordenação e supervisão, então aí um primeiro nível de liderança, gerência e diretoria. Onde que está a nossa bandeirinha vermelha? Analistas, nós temos 200 analistas, 105 homens, 95 mulheres. Coordenação e supervisão, 62 homens e 18 mulheres. Quando a gente analisa de forma crítica esse dado, o que a gente pode observar? Existe um certo equilíbrio nos níveis de entrada. Então, quando a gente fala de estágio e de analistas, nós observamos que, na entrada, existe um certo equilíbrio entre homens e mulheres. No caso de estagiários, as mulheres, inclusive, são maiores que os homens em termos de número. Mas o que essa tabela nos indica? Uma queda significativa na representatividade de coordenação e supervisão de mulheres. Entram 95 mulheres analistas, mas nem 10% delas estão ali, né? Um pouco mais de 10% delas se veem representadas na coordenação ou na supervisão. Olha que interessante, diferente dos homens, que mais de 50% dos homens se veem representados nos cargos de coordenação ou de supervisão. Quando a gente analisa, né, aí o que é chamado o primeiro teto de vidro. Isso é, a ascensão de mulheres aos primeiros cargos de liderança. Esse é um fenômeno chamado primeiro teto de vidro. E isso começa a nos indicar que dentro da empresa existe um funil de gênero. Isso é, um estreitamento de representatividade de mulheres na gerência e na diretoria. O que esse dado nos indica? Qual que é o indicativo desse dado? Que dentro da nossa empresa a gente pode ter um funil de gênero que o gargalo está na transição entre analista e coordenação, que é o ponto de maior ruptura, que é um gargalo na progressão de carreira de mulheres. Então, as mulheres não estão acessando o primeiro cargo de liderança, enfrentarão outros funis para a gerência e diretoria, se a gente fala de mulheres na liderança. Então, temos essa informação. O que a gente precisa fazer? Transformar essa informação em uma ação prática. Segundo ponto, quando a gente identifica e analisa de forma crítica, a gente precisa listar
e priorizar quais são as nossas oportunidades. Então, primeiro ponto é definir as lacunas que são mais críticas para a empresa, avaliar onde há maior impacto ou risco. Isso é muito importante, que quando a gente observe esses dados, nós também lancemos um olhar para riscos. E aqui a gente fala de riscos jurídicos, riscos reputacionais, riscos financeiros, dentro do contexto da organização. E, obviamente, alinhar as prioridades com o contexto de negócios da empresa, inclusive, né, a realidade do setor que a empresa atua, quais são as barreiras inerentes ao setor que nós precisamos superar, e também qual que é a cultura da empresa. Então, aqui um exemplo. Analisamos os dados de forma crítica e a empresa identificou 3 lacunas significativas. As pessoas com deficiência representam 3% do quadro geral das pessoas colaboradoras. A representatividade de pessoas negras no quadro geral é baixa, 12%, e a transição aí de analista para coordenação e supervisão de mulheres é um ponto de maior ruptura, que é o exemplo anterior, o primeiro teto de vidro aí da carreira e da progressão de carreira de mulheres. Perguntas que a gente pode fazer. Qual que é o grupo mais crítico para o negócio da empresa? Qual que é o grupo mais crítico? Mulheres, pessoas negras. Depende do contexto da empresa. Depende do segmento de atuação da empresa. Depende de outros fatores que a empresa mapeou anteriormente, como, por exemplo, uma expectativa interna, né, dos nossos pontos de contato internos, de que a pauta de gênero seja priorizada. Depende. A resposta aqui não é única. Por isso que é importante ter uma análise crítica adequada para o contexto da empresa. Segunda pergunta que é importante: existe algum risco jurídico? Então, vamos lá. As pessoas com deficiência representam 3% do quadro geral. Esse é o dado do censo. Aí a gente vai para dentro, né, do RH e a gente identifica que 1% da força de trabalho da nossa empresa está aí identificada como pessoas com deficiência para fins de cumprimento da cota legal, quando a gente fala aí do cumprimento de uma questão jurídica. A cota de pessoas com deficiência era uma questão de compliance, porque ela é aí o cumprimento de uma lei, né, de um requisito jurídico. Então, se a gente não cumpre essa cota, né, quais são os riscos? Tem um risco jurídico? Tem. Assinar um termo de ajuste de conduta, um TAC. Tem um risco financeiro? Tem. Receber uma multa por descumprimento. Então, aqui, o que é importante a gente avaliar? Riscos, para que a gente possa priorizar ações de acordo com esses dados. Outra pergunta que é muito importante: a visibilidade pública sobre o tema? Existe uma questão reputacional, uma pressão de stakeholders, uma pressão de clientes, uma pressão de parceiros de negócio para que a gente priorize alguma dessas informações, alguma dessas lacunas? O que isso significa? Não significa dizer que a empresa não deve endereçar todas elas. Muito pelo contrário. Aqui é a gente conseguir listar, né, as ações em ordem de prioridade. Nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Nós precisamos priorizar o que vai ser a ação número 1, ação 2, ação 3. E é importante que façamos aí essa análise bem crítica do que a gente prioriza e quais são os critérios e justificativas de priorização. Em terceiro ponto, né, definidas aí as prioridades, é importante que a gente crie meta. Meta são objetivos a serem perseguidos. E essas metas devem estar em linha com as lacunas identificadas e as priorizadas dentro aí, né, da análise pós-censo. Então, vamos lá. Seguindo o mesmo exemplo do gargalo de mulheres no cargo de coordenação e supervisão. O que é o primeiro passo? Definir uma meta clara, mensurável e temporal. Sempre que a gente estabelece uma meta, a gente precisa olhar para essa meta e pensar: essa meta é mensurável?
A gente consegue quantificá-la? Sim ou não? Se sim, é uma boa meta. Se não, vale repensar. Meta precisa ser mensurável e precisa ser temporal. É uma meta a ser cumprida em 1 ano, em 2 anos, em 6 meses, em 5 anos. É importante que nós criemos metas mensuráveis e temporais. Um exemplo. Identificamos como lacuna o primeiro teto de vidro de mulheres. Muito legal. Aonde que estão essas mulheres? Aonde que está o nosso gargalo? É na gerência? É na diretoria? Não, é na supervisão e na coordenação em primeiro lugar. Então, a meta é aumentar a presença de mulheres em cargos de coordenação e supervisão de 22,5% para 35% até 2027. Então, a gente colocou uma mensuração. Vamos sair de 22,5% para 35%. Do lado esquerdo, a gente tem uma tabelinha usando aqueles mesmos números. 80 pessoas, 18 mulheres, 62 homens. 22,5% aí de mulheres no nível coordenação supervisão. A nossa expectativa é chegar em 35% até 2027. Então, qual que é a expectativa? É que nós tenhamos 28 mulheres e 52 homens, mantendo um total de 80 pessoas colaboradoras. É um aumento de 10 mulheres dentro desse cargo. Nossa, Vini, então significa que eu vou ter que sair demitindo homens da empresa para a gente incluir mulheres. Não. Quando a gente cria essas metas e argumentos, também fica aqui uma dica prática. A gente precisa saber apontar que não é um jogo de soma zero. Para a gente chegar em 28 mulheres em 2027 como meta, não significa um jogo de soma zero. Mas a gente tem que avaliar se essas metas estão de acordo com dados da empresa. Então, qual que é o planejamento de expansão da empresa até 2027? Olha, no próximo ano, a nossa empresa vai abrir uma nova planta, nós vamos contratar 100 pessoas e teremos aí 20 posições em aberta para coordenação ou supervisão. Vamos priorizar nessas vagas a contratação de mulheres, para que a gente consiga cumprir a meta. Façamos contratações afirmativas ou direcionadas. Outra pergunta, qual que é a minha previsão de headcount para 2026? Então, hoje, temos aí esse número, mas para 2026, eu tenho uma previsão de quantos coordenadores ou supervisores eu vou contratar? Eu tenho essa visibilidade como RH, por exemplo? Qual que é o índice de turnover no nível de coordenação? Regularmente essas pessoas ficam na empresa por 3 a 5 anos. Essas empresas não ficam na empresa, essas pessoas não ficam na empresa. Então, fazer esses questionamentos são importantes para você conseguir colocar uma meta que seja palpável. A presença de mulheres em coordenação e supervisão de 22,5 para 35, olha como já é um grande avanço quando a gente analisa de forma crítica. Quando a gente vê de forma pública 50%, 60%, nós temos que também analisar de forma crítica, porque para muitas dessas empresas vai ser sair de 18 para 20. Depende do número que a empresa tem, do número absoluto. Nós precisamos criar metas que estejam adaptadas à realidade da empresa e que sejam concretas, porque metas que não estão realistas, elas geram frustração. O que é importante? Envolva as lideranças na validação das metas. Incorpore metas nos instrumentos de governança da empresa. Criou uma meta, aonde que essa meta vai estar ratificada? É no planejamento estratégico geral, é nas estratégias de ESG, de sustentabilidade ou de responsabilidade social. É uma meta que vai estar na atribuição de um comitê estratégico, um comitê de pessoas e cultura, um comitê de ética, um comitê de remuneração. Por que que isso é importante? Quando a gente ratifica na governança corporativa, independente da pessoa que esteja ocupando
uma posição dentro da organização, inclusive uma posição de liderança, essa meta vai estar ratificada na governança. Ela está ali, ela é uma meta institucional. Ela não é a meta de uma gestão em específico. Ela é a meta da organização. Isso facilita com que a gente tenha sustentabilidade das metas. Isso é, que elas não se percam com o tempo e que elas sejam assumidas como um compromisso institucional. Definimos a meta, então sabemos qual que é o nosso objetivo a ser perseguido. Próximo passo, vamos construir indicador. O que é indicador e KPI? Indicador são os números ou as informações qualitativas que nos permitem avaliar se a meta está sendo cumprida e como ela está sendo cumprida. Isso é importante. Se e como ela está sendo cumprida. E é muito importante que aqui, quando a gente cria a meta, que é institucional, e quando a gente cria um indicador, esse indicador, ele precisa ter um responsável. Então, precisa ter uma área, um profissional, um comitê, um grupo, que seja responsável por mensurar, então, criar os mecanismos de mensuração desse indicador, acompanhá-lo e reportar nos prazos estabelecidos. Uma tabela aqui simples. Meta é diferente de KPI. Meta é uma coisa. Meta é o objetivo. KPI é o indicador de desempenho. A meta direciona a ação. O KPI monitora o caminho. Exemplo, o mesmo que a gente tem usado até aqui. A meta, aumentar a presença de mulheres em coordenação e supervisão de 22,5% para 35% até 2027. Essa é uma meta. O que a gente vai usar para mensurar? Como que a gente vai mensurar se essa meta está sendo cumprida? Porcentagem de mulheres em cargos de coordenação e supervisão, medido a cada semestre. Então, até 2027, semestralmente, nós vamos mensurar esse número e avaliar se nós estamos no caminho certo, se esse número caiu, se aumentou, por que aumentou, e corrigir rota. Por isso que o indicador ele é importante. Quando a gente define os nossos indicadores, e aqui vou voltar para trazer uma outra dica, é muito importante que a gente conte com o suporte das nossas áreas internas e aproveitar da expertise de algumas áreas para que a gente torne essa construção de indicadores mais sólida. Então, se nós temos uma área que trabalha dados, se nós temos especialistas em dados, especialistas dentro da área de tecnologia, né, ou analistas que trabalham ferramentas como Power BI, dentro aí do Microsoft, ou outras ferramentas que a empresa utiliza para monitorar indicadores, é importante aproveitar dessa estrutura para que as metas de diversidade, elas também estejam estruturadas da mesma forma, para que o acompanhamento delas não seja algo paralelo, mas para que seja algo consolidado dentro de outros indicadores que a empresa também monitora. Indicadores de desempenho, indicadores de satisfação de cliente, indicadores de performance financeira. Como que isso é apresentado? É um dashboard? Em qual ferramenta isso é estruturado? Então, vamos também conectar as nossas metas de diversidade dentro desses sistemas, dessas tecnologias. É importante usar a tecnologia ao nosso favor. 5, planejamento de ações estratégicas. Se a gente tem uma meta, se a gente tem um indicador, nós precisamos atrelar a essa meta um plano de ação ou um conjunto de ações que vão nos guiar para atingir essa meta. O que é importante a gente considerar? Iniciativas concretas para alcançar a meta. Não é ação de conscientização, não é treinamento. Algumas vezes o treinamento ele vai ser complementar, mas aqui é um passo além. Aqui é nós estruturarmos
programas de desenvolvimento, revisão do processo seletivo, criação de políticas inclusivas, criação de programas de mentoria, de capacitação, destinação aí de benefícios relacionados à educação, benefícios educacionais. Então, aqui, quando a gente transforma os dados do censo em uma estratégia, nós estamos dando um passo que ele é muito relevante para o programa e para a maturidade do programa, porque aqui são ações concretas e que nós temos que mensurar a efetividade delas. Toda ação precisa ter responsável, prazo e recurso. Isso é muito importante. Vamos criar um programa de liderança feminina para níveis de coordenação e supervisão. Quem que é o responsável por desenhar o programa? Quem que vai implementar? Qual que é o prazo? Quais são os recursos? Temos recurso financeiro, recurso de tempo, de pessoas? Como isso vai ser estruturado? Então, criar uma ação que esteja alinhada com os prazos e recursos da empresa também. Garantir que essas ações estejam integradas à cultura da empresa. Um outro ponto que é muito importante, envolver desde o início todas as áreas que são impactadas. Então, vamos criar um programa de desenvolvimento de mulheres na supervisão. Quais são as áreas impactadas? É a área de desenvolvimento humano e organizacional, a área de treinamento e desenvolvimento. Então, desde o começo, quando a gente começa a desenhar essas ações, é importante que essas áreas estejam envolvidas para que elas contribuam e apoiem na operacionalização dessa estratégia, para que ela não fique somente um slide de PowerPoint bem desenhado e bem explicado, mas que, do ponto de vista prático, não é possível de ser executado. Porque existem viabilidades internas. Existem recursos, prazos, tempos, responsáveis. Então, é importante que a gente pense ações estratégicas muito alinhadas com o que a empresa tem de recurso. Escuta ativa. Quando você já tem uma meta, quando você já tem um indicador, e você precisa estabelecer o caminho a ser seguido para essa meta, para esse indicador, isso é, planejar ações estratégicas, é um momento muito bacana de promover mais engajamento das pessoas na empresa. Fazer uma escuta ativa. Então, se a empresa tem comitê de diversidade, se a empresa tem grupo de afinidade, se a empresa tem rede de embaixadores, é um momento legal para engajar esses grupos na ideação e na proposição de ações que podem ser feitas que estejam alinhadas com essa meta. Então, é contar com esses grupos para ideação. Porque muitas vezes esses grupos vão ter um alcance, uma visão do dia a dia, que nós, que estamos nesse espaço de decisão, né, de estruturar a ação, não temos uma visibilidade integral. Só quem vive o cotidiano pode ter essa visibilidade. Então, esses grupos, como escutativa, são excepcionais. E quando a gente pensa ações estratégicas e transforma elas num plano de ação, um ponto que é importante, a gente ter ações a curto, médio e longo prazo. Se a gente criar um plano de ação somente para um ano, é um avanço? Com certeza. Mas a gente não garante perenidade. A gente não garante que no próximo ano teremos ações a serem feitas. Então, o ideal é a gente planejar ações, ao menos, para 2 anos. Termos um plano de ação para 24 meses. Num cenário ideal, 36. Então, que a gente consiga visualizar todas as nossas prioridades e alocá-las num plano de ação diluído no tempo. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Dependendo da estrutura da empresa, até 5 anos. E utilize metodologias de gestão para apoiar na identificação dessas ações. Por exemplo, a gente utilizar uma metodologia muito simples que chama matriz impacto versus esforço. O que é a matriz impacto versus esforço? É a gente conseguir se questionar o seguinte: quantas pessoas serão beneficiadas ou impactadas por essa ação? É uma ação que exige tempo, orçamento, novas competências ou mudanças de processo? Qual que é o tempo de implementação? Qual que é a viabilidade?
apoio, contexto, estrutura, recurso. Essa ação, ela pode ser feita em pequenas doses, pode ser feita uma ação teste, depois ampliada para uma escala maior. Então, aqui são 5 dicas de ouro que nos ajudam a avaliar as ações e priorizá-las dentro de uma matriz impacto versus esforço. E aí tem uma dica aqui de classificação, que é olhar para as ações que foram planejadas, fazer esses questionamentos e classificá-las em 4 níveis. Ações que são de ganho rápido, isso é, o impacto para a organização é alto e o esforço para chegar lá é baixo. Então, é uma ação de curto prazo, é uma ação de ganho rápido. Vamos priorizar ações de ganho rápido. É a ação de nível 2, que tem alto impacto, mas tem alto esforço, é uma ação estratégica, talvez médio, longo prazo. É uma ação de baixo impacto e baixo esforço, eu sempre falo, veja se vale a pena mesmo. Porque se o impacto é baixo, o esforço é baixo, talvez a gente possa trocá-la por uma ação aí nível 2, aprimorá-la. Ou as ações de nível 4, baixo impacto e alto esforço. Essas é importante desconsiderar. Então, se é uma ação que o impacto dela vai ser muito pequeno e o esforço para chegar nela é muito grande, ela não é uma ação prioritária. Então, quando a gente desenha esse planejamento, classificar as ações é muito importante. E, por fim, monitoramento contínuo e ajustes. Comunicação transparente e engajamento são essenciais para sustentar essa estratégia. Campanhas de comunicação, campanhas de engajamento, canais permanentes com grupos de afinidade, reuniões temáticas abertas, fóruns de diálogo, momentos de escuta ativa, divulgação de resultados, de progresso, é muito importante. Por quê? Quando as pessoas preenchem o censo, existe uma expectativa implícita de que essa informação terá um retorno. Então, esse retorno, nós damos o retorno informando de forma transparente o que foi priorizado, qual que é a estratégia, o que estamos fazendo para chegar lá, criando esses momentos de escuta, interação, grupo de diálogo, conectar isso com ações de conscientização, né, nas datas aí do calendário, são formas de garantirmos esse alinhamento com os nossos stakeholders internos, que no final do dia foram as pessoas que nos muniram de dados para a criação dessa estratégia. Outra dica, ao menos uma vez ao ano, né, de forma anual ou de forma bianual, né, aqui, num primeiro momento, de forma anual, revise essas metas. Faça uma reunião estratégica com todas as áreas, com a liderança, faça um reporte oficial dessas metas, um olhar sobre os avanços, entenda quais foram as barreiras e, se necessário, ajuste rota. Criar meta não é escrever em pedra. Se a gente identifica barreiras para cumprir a meta, é importante que a gente faça uma recalibração. E tá tudo bem. O importante é que a gente sempre garanta a meta realista. Então, aqui nós finalizamos esse conteúdo inicial para que a gente pudesse ter uma visão aí de como transformar dados, dicas para a gente transformar em ações concretas, algumas dicas estratégicas. Esse material, novamente, será compartilhado com vocês. Faço o convite para que vocês avaliem esse evento, tem o QR Code na tela, e eu também vou compartilhar até o final do dia um link desse formulário. Isso é muito importante a gente receber esse feedback, receber sugestões de conteúdos adicionais para que a gente possa sempre entregar todos os meses uma masterclass que seja interessante aí para vocês, para o nosso público, para as pessoas que acompanham a travessia. Deixo o meu muito obrigada, fico aberta a perguntas e respostas, vou sair da minha apresentação e vou voltar para o Google Meet. Fiquem à vontade para fazer perguntas, respostas, interações, podem abrir o microfone se vocês se sentirem confortáveis e podem escrever no chat. Acho que alguém tinha levantado a mão, fique à vontade.
Maravilha. Acho que a pessoa que levantou a mão talvez tenha saído, que eu ouvi o barulhinho. Fico à disposição, toda a equipe Travessia também fica à disposição no pós-evento, para que a gente possa trazer mais esclarecimentos, sugestões, né, aí mais informações. Estamos à disposição. Muito obrigada pela participação de vocês. Até o final do dia, receberão esse material e a gravação do evento. Muito obrigada e sigo aqui aí à disposição até às 10.